perto, se você puder pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela junto comigo em 1 Samuel capítulo 1, que vai contar a história de Eucana e suas mulheres. Sabemos que Eucana tinha duas esposas, uma delas era Penina, e a pessoa que a gente vai estar aqui relatando nesse vídeo é Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, um grande profeta, um grande homem de Deus, né, na palavra. E a Ana, sabemos nós que Ana, ela era uma mulher que sonhava em gerar, né? E o Senhor havia tornado Ana estéril, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Não foi uma doença congênita, não foi algo que ela havia nascido, foi algo que o Senhor fez, né? Ele tornou Ana estéril. E Ana, por conta dessa esterilidade, Ana, ela se tornou uma mulher triste, uma mulher com a alma amargurada, uma mulher com uma aparência de sofrimento mesmo, sabe? Que um dos versículos vai nos relatar que quando Ana, né, ela sobe, vai até o templo, né, adorar o Senhor, a palavra de Deus, ela nos revela que Eli, quando a vê, né, ali sussurrando e naquele sofrimento, ele diz para ela: até quando vais ficar bêbada, né? Ou seja, a gente entende que é uma aparência de sofrimento. O que é uma pessoa bêbada? O que nos aponta uma pessoa que está bêbada? É o que é a condição física dessa pessoa. Essa pessoa geralmente ela tá suja, geralmente essa pessoa tá com o cabelo desgrenhado, geralmente essa pessoa tá andando torto, falando coisa com coisa, sabe? Falando arrastado. Essa é a imagem de uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbada, né? E Ana, possivelmente para Eli, né, supor que ela pudesse estar bêbada, Ana devia estar com uma aparência bem ruim, né? Afinal de contas, a palavra nos revela também que Ana não comia. Possivelmente devia estar fraca fisicamente, né? A palavra de Deus diz que Ana, além de sofrer, né, fisicamente, a Ana, ela estava calma, amargurada, né? A Ana tinha que viver, né, com a afronta de Penina, com o deboche de Penina, né? A palavra vai dizer que Penina era sua rival, ou seja, devia ser uma mulher que perturbava o espírito e a alma de Ana todos os dias, né? A afrontava, a envergonhava, né? A ridicularizava. E creio eu, conjecturo eu, que ali, possivelmente onde eles moravam, né, as pessoas deveriam falar. E naquele contexto de época, a gente sabe que essa questão da mulher gerar era algo muito esperado, né? Era aquela expectativa que se colocava para que aquele homem, né, o cabeça daquela casa, ele tivesse herdeiros, né? E Ana, por sua vez, ela não conseguia gerar, né? O Senhor não permitia que Ana gerasse. Então, obviamente que aquele cenário da vida de Ana era um cenário que as pessoas a enxergavam de uma forma muito boa, né? Naquela época as pessoas muito associavam a determinadas situações e aflições da vida à maldição. A pessoa era amaldiçoada, Deus havia amaldiçoado. Então eu imagino, né, o sofrimento de Ana. E Ana começou a depositar, né, nessa gestação, nesse filho que ela ainda nem tinha, né, toda a dependência emocional. Ela começou a depositar naquele filho, naquela gestação, a expectativa de vida, sabe, a alegria, sabe, aquela idealização de felicidade em cima daquele filho e em cima daquela gestação. Tanto é que a palavra de Deus nos revela que Eucana, num dado momento, ele a questiona: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, Ana, nem o casamento dela, e Eucana era um homem que a amava, era um homem que ele sempre dava a ela a porção maior na hora de sacrificar ao Senhor, né? Ou seja, possivelmente era um homem que deveria ali, no dia a dia, demonstrar seu amor, seu carinho, para tentar fazê-la se sentir melhor, né? E nem assim Ana se sentia feliz. Nem assim, nem com todo amor ao seu marido, nem com todo respeito, nem com toda a demonstração de afeto que ele tinha por ela. Ela tinha na cabeça dela que ela só seria feliz, que ela só se realizaria como mulher a partir do momento que ela gerasse. E eu não sei por quanto tempo Ana, ela se fechou nesse ciclo de dependência emocional. A dependência emocional, ela nada mais é que quando uma pessoa, ela cria uma expectativa acerca dela mesma, de suas realizações pessoais, de sua felicidade, de sua motivação para viver em outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um amigo, pode ser os pais, né? E no caso de Ana, foi um filho, né? E dentre outras esferas que tem, né? Que a dependência emocional é muito expansiva, ela tem esferas muito expansivas. E no caso de Ana, a gente sabe, a palavra de Deus ela é bem taxativa quando ela diz que a gestação de Ana, ou seja, o gerar para Ana, era algo que a alma dela ansiava, era algo que estava muito intrínseco nela. Era um anseio, era uma necessidade, era como se o ar que ela respirasse dependesse daquilo. E toda essa dependência emocional de Ana acredito eu, que fez com que as coisas não acontecessem para ela. Fez com que o céu não se abrisse. Porque Ana estava simplesmente depositando tudo que ela era, tudo que ela seria nessa gestação e nesse filho. E quando Ana, naquele ano, a palavra de Deus diz que todo ano, Eucana e suas mulheres e seus filhos e filhas subiam para sacrificar ao Senhor. E naquele ano que Ana subiu, e mais uma vez foi ali sendo, né, afrontada, ridicularizada por Penina, a palavra de Deus vai nos dizer que naquele ano, Ana, depois de comer, ou seja, o primeiro passo de Ana, eu acredito que naquele ano Ana tenha saído da sua casa
possivelmente com um pensamento diferente. Então a primeira decisão e atitude que Ana tomou naquele ano foi comer e beber. A palavra de Deus diz que depois de comer e beber, ou seja, Ana fortaleceu o seu físico. Afinal de contas, como ela ansiava muito gerar, como se gera um filho no corpo de uma mulher que está enfraquecida, não é verdade? Então, Ana, primeiro ela fortaleceu o físico. Afinal de contas, ela estava calma, muito amargurada. Então, automaticamente, eu creio que a primeira coisa que ela não faria seria chegar aos pés do Senhor. E porque quando a pessoa está calma, amargurada, ela não tem vontade de chegar aos pés do Senhor. Ela não tem vontade. Ela está ali com as suas questões pelas quais ela não sente vontade. Tem pessoas que até se revoltam, né, contra Deus, por conta de uma situação que ela esteja vivendo, né? E Ana comeu, Ana bebeu, se fortaleceu. Foi a primeira atitude de Ana. Foi a primeira decisão de Ana. A segunda coisa, ela foi sincera. Ela entra no templo e com a sua alma amargurada, ela se derrama aos pés do Senhor. E ali ela ora e ali ela chora. Ou seja, toda a sua amargura de alma, Ana foi sincera com o Senhor. Ana se derramou, Ana, ela se despiu, né, diante do Senhor naquele momento. E eu creio, assim, que Ana tenha sido, sabe aquela sinceridade, quando a gente está diante do Senhor, que a gente fala realmente tudo aquilo que está nos matando, tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está nos ferindo, tudo aquilo que a gente não está gostando, tudo aquilo que a gente não está aceitando na nossa vida. Eu creio muito, assim, que Ana, ela foi bem sincera, assim, na presença do Senhor. Ou seja, a primeira coisa, ela se alimentou, ela se fortaleceu fisicamente. A segunda vez, ela se despiu, ela se esvaziou de todas as suas reservas, de toda a sua amargura, de todo o seu rancor, de todo o seu ressentimento. Porque eu acredito que Ana deveria ter uma raiva de Penina por toda a afronta, por toda o escárnio. Ana deveria ficar ali, sabe, nutrir um sentimento de raiva, às vezes até de ódio mesmo contra a Penina, por conta dessa afronta que ela sofria por parte dessa mulher. Então Ana foi ali diante do Senhor se despindo, sabe, de toda essa armadura enferrujada, sabe, velha, que ela tinha, sabe? E o principal, ali naquele momento, Ana faz um voto com Deus. E depois dela se esvaziar de toda a sua amargura, o Espírito Santo entra a clareza, entra o despertamento. E aí Ana resolve fazer um voto. E esse voto é como se Ana quebrasse aquele ciclo de dependência emocional daquele filho que ela ainda nem havia gerado. É como se ela rompesse com essa dependência, como se ela dissesse, Senhor, eu quero muito um filho, eu quero muito gerar esse filho. Mas, Senhor, eu entendi que eu dependo de Ti. Eu dependo única e exclusivamente do Senhor. É como se ela dissesse, Senhor, eu entendi tanto isso que a minha felicidade, a minha razão de viver, ela está no Senhor, não nesse filho que eu possa ter. Eu entendi tanto isso, que, Senhor, olha só o que eu vou fazer. Eu vou devolvê-lo ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, um homem, eu vou devolvê-lo ao Senhor para que ele viva todos os dias da sua vida, na sua casa te servindo, e sobre sua cabeça não se passará navalha. É como se Ana, nesse momento do voto, ela entendesse, era como se virasse uma chave na mente de Ana. É como se o Espírito Santo despertasse ela. Mulher, olha, o Senhor é quem deve ser a sua razão de viver. O Senhor é quem deve ser a sua alegria. O Senhor é quem deve ser o seu impulso. Você deve depender do Senhor. É Ele quem tem que estar em primeiro lugar. Não é esse filho. E é como se Ana dissesse, sim, eu entendi. Não é esse filho. Eu dependo do Senhor. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso. É como se Ana falasse, sabe? É como se a alma de Ana gritasse. E sabemos que Ana foi... O voto de Ana ali em 1 Samuel 1:11 foi como se as janelas do céu se abrissem sobre Ana. É como se o véu se rasgasse. E sabemos que o Senhor não só a ouviu naquele dia, como o Senhor a atendeu. E Ana teve a felicidade, passado algum tempo, de conceber, de gerar e conceber Samuel. E a palavra de Deus vai dizer que no ano seguinte que Eucana, mais uma vez, sobe ao templo, que ele chama a Ana de primeiro momento, como ela havia devotado entregar Samuel aos 2 anos de idade, após o desmame, né? Naquele primeiro ano ela fala sobre isso com Eucana. E no próximo ano, a Ana vai até o templo. E ela vai até a presença de Eli e ela entrega o menino. Com alegria no coração, porque o Senhor realizou. E eu acredito que nesses 2 anos, durante a gestação, esses 2 anos, ela foi se preparando emocionalmente. Porque imagina você ansiar muito um filho, gerar esse filho, ser a sua maior alegria, e depois você ter que devolver esse filho ao Senhor. Porque você fez um voto a Ele. Não deve ter sido fácil, gente, pra Ana.
devolver esse filho para que ele servisse no templo. A palavra de Deus vai dizer que Ana sempre ia lá, né, vê-lo. A palavra de Deus diz que Eli, numa dessas idas de Ana até o templo, ele libera uma palavra, ele profetiza uma palavra sobre a vida de Ana, de que ela geraria, né, filhos e filhas, né, que do ventre de Ana, né, sairia a herança, né, de Eucana, herdeiros, né, de Eucana. E Ana, além de Samuel, gerou mais 5 filhos. Então, uma mulher que era estéril, amargurada de alma, né, ela foi mãe de filhos e filhas. O Senhor abriu a madre de Ana. Ana gerou não só o milagre que ela tanto esperava, foi Samuel. Deus permitiu Ana gerar filhos e filhas. E o fato de Ana ter demonstrado ao Senhor que ela dependia única e exclusivamente do Senhor. Quando Ana rompeu esse ciclo de dependência emocional de seu filho, daquela gestação que ela ainda não havia tido, do filho que ela ainda não havia gerado, quando ela colocou no Senhor a vida dela: Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é a razão do meu viver. Eu entendi que a minha felicidade não está nesse filho que eu possa gerar. A minha felicidade está no Senhor. O Senhor é a minha alegria. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem seja uma mulher que depende emocionalmente do seu filho. Às vezes você é uma mulher que depende emocionalmente de uma gestação. Às vezes na sua cabeça você é uma mulher que acha que você só vai ser feliz quando você gerar um filho. E você está se esquecendo de enxergar a sua alegria no que você já tem hoje. E às vezes você já se esqueceu que a sua alegria é o Senhor. A palavra vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria de um filho que é a nossa força. Não é a alegria de um marido. Às vezes você é uma mulher que é dependente emocional do seu marido. A sua vida é totalmente voltada para o seu marido. Você respira o seu marido. Se o seu marido sair da sua vista, a sua vida já perde razão. Você já fica perdida, você já não sabe o que fazer. E o Senhor está te dizendo, na manhã desse dia, que você depende dEle. Ele é quem garante cada manhã que você abra os seus olhos com vida e que você viva mais um dia da sua vida, guardada por Ele. Não é o seu filho, não são os seus pais. Existem mulheres, existem filhas e filhos que dependem emocionalmente dos seus pais. Que suas vidas estão totalmente voltadas para os seus pais. Que têm medo de romper na vida, que têm medo de sair do ninho, medo de fracassar, medo até de morrer, porque acreditam piamente que a vida deles, que o sentido de razão de viver está nos pais. E existem muitas mulheres que depositam essa saúde emocional nos seus filhos. E com isso se tornam, muitas das vezes, mães sufocantes. Mães que acham que podem controlar totalmente a vida dos seus filhos. Mães que têm medo de liberar esses filhos para a vida, para o mundo. Mães, muitas das vezes, que elas controlam tanto por medo do filho sair debaixo de suas asas, por medo de ficar sozinha, por medo do filho esquecer que ela existe. Existem mães que acabam impedindo desse filho romper e avançar na vida. Quantos filhos e filhas que perdem grandes oportunidades na vida por conta de mães que colocam tudo contra para que o filho não vá, para que o filho não viaje, para que o filho não faça aquela faculdade, não entre naquele trabalho. Porque ela tem medo que se ele for e ele romper e ele avançar, ele vai esquecer dela. E tudo que esse filho projeta, tudo que esse filho planeja, tudo que esse filho visiona, essa mãe, ela joga um balde de água fria. Ela diz que não vai dar certo, ela diz que o filho dela não nasceu para isso, ela diz que acha melhor não. Ah, eu não sei não, meu filho. Será que não é melhor pensar mais? Ah, eu não sei, você não combina com esse tipo de trabalho? Ah, o seu jeito é diferente. E aí ela vai jogando os empecilhos. E muitas das vezes aquela menina, aquele menino, aquele homem, aquela mulher, não rompem na vida. Às vezes são pessoas com grande potencial para romper, mas por terem uma mãe que depende emocionalmente desse filho, que depende emocionalmente deles, são pessoas que ficam travadas na vida. Quantas mães que após os seus filhos, e geralmente isso é uma característica muito comum, mas em mães, filhas de homens, né? Que quando esses homens casam, elas veem as suas noras como rivais. Elas veem as suas noras como a mulher que vai roubar o meu filho, a mulher que eu vou deixar de ser a número 1 na vida do meu filho. Eu vou deixar de ser a prioridade na vida do meu filho. Agora ele tem ela, ele vai me esquecer, ele não vai ligar mais pra mim. Ele vai me deixar de lado, né? E essa mãe acaba aqui sufocando esse casamento. E esse filho acaba tendo muitos problemas com a sua esposa por conta dessa mãe. E essa mãe se mete, essa mãe, ela acha que a esposa do seu filho, ela não tem capacidade de cuidar do seu filho. Ela não cuida, é sempre assim, ela não cuida bem de você, ela não é uma boa mãe para meus netos, ela não cuida bem da casa, ela não sabe fazer a comida do jeito que você gosta. E ela tem realmente aquele sentimento de posse daquele filho, por medo de perder esse filho. E ali ela fica, sabe, igual um urubu mesmo, literalmente em cima da carniça. Ela não sai de perto, ela não consegue cortar esse cordão umbilical. E ela sufoca esse filho. Quantas mães que se vitimizam, né? Elas inventam muitas das vezes que estão passando mal,
E elas usam muitas das vezes de suas enfermidades crônicas, pressão alta, diabetes, problema nos ossos. Elas usam para fazer chantagem com esse filho, para muitas das vezes tirar esse filho de dentro de casa, para naquele momento ele ir lá ver ela. Às vezes o filho ficou 2, 3 dias sem ligar para ela. Ela já, ai meu Deus, tá vendo? Ele me esqueceu. Tá vendo só? Ele não liga mais para mim. E aí ali ela já fala que tá passando mal, ela já inventa que a pressão tá alta. Ela já fala que vai morrer. Ela já faz aquela chantagem emocional e aquele filho acaba ali. Que, ai meu Deus, será? Não, vou lá rapidinho. Vai que é verdade, vai que dessa vez, vai que aconteça alguma coisa. E às vezes a esposa daquele rapaz, ah, sabe como que tua mãe é? Poxa, tua mãe tá de bobeira, ela tá mentindo, ela tá inventando, tua mãe é exagerada, né? E às vezes, e muitas das vezes gera esse conflito dentro de casa, né? Gera esse conflito no casamento. E imagina se Ana, nesse contexto de alma amargurada, nesse contexto dessa depressão de Ana, né? Dessa depressão que ela vivia porque não gerava. Imagina se Deus permitia Ana gerar nesse contexto. Como que Ana seria como mãe? Ela seria uma mãe possessiva. É bem provável que ela seria uma mãe manipuladora, ela seria uma mãe que ela não ia querer permitir que Samuel vivesse o chamado. O chamado que ele viveu. Era bem provável que Ana não permitiria. Porque ela não ia querer que Samuel saísse de perto dela. Ela não ia querer que Samuel colocasse ela em segundo plano e Deus em primeiro lugar. Então Deus primeiro permitiu Ana vivenciar, Deus permitiu Ana enxergar que ela era daquele jeito. Ela reconheceu aquilo. E ela decide romper com aquilo. Ela decide fazer um voto. Ela decide dizer ao Senhor, eu reconheci, eu entendi e eu estou rompendo. Estou tão rompendo, Senhor, que eu devolvo para Ti. Por mais que me doa, por mais que eu chore, eu devolvo. Eu entendi, Senhor, que a minha alegria, que a minha razão de viver é o Senhor. Eu dependo de Ti. E eu digo isso para você, mulher. Se você é uma mulher com esse perfil, que depende emocionalmente dos seus filhos e você ainda não se reconhece dessa forma. Se você é esse tipo de mãe que muitas das vezes cobra tanto do seu filho, é uma mãe que cobra demais. É uma mãe que deposita no seu filho todas as suas frustrações. E você, tudo que o seu filho vai fazer, você nunca é bom. Nunca é suficiente. Você se tornou uma mulher amargurada de alma. E você deposita no seu filho essa amargura. Ou seja, o seu filho precisa estar ali para você, meio que como se fosse um desabafo, sabe? Você lança no seu filho toda a sua amargura de alma, todas as suas frustrações, todos os seus fracassos. Sabe? Você não consegue fazer um elogio pro seu filho. E às vezes você nunca foi elogiada pelos seus pais. Quando eu disse lá no início do vídeo que a dependência emocional ela tem várias ramificações, é sobre isso. E é muito mais extensivo, eu não tenho como falar a respeito de tudo isso nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. E aí você nunca foi elogiada pelos seus pais, e aí você não elogia o seu filho. E aí é sempre críticas. E aí tudo que o seu filho planeja e sonha em fazer, não vai dar certo. Isso não é bom. Eu não concordo. Às vezes o seu filho arrumou uma boa esposa, uma boa pessoa para casar, mas você vai arrumar um jeito de colocar um defeito nessa menina para o seu filho não casar com ela. E você sabe exatamente o que falar, você sabe exatamente o ponto que você toca para mexer com a cabeça do seu filho, para mexer com a cabeça da sua filha. E fazer ele mudar de ideia, fazer ela mudar de ideia. Você manipula o seu filho porque você já encontrou o ponto-chave que você pode cutucar. Se você é esse tipo de mulher, se você é esse tipo de mãe, se você que está assistindo é um filho que tem esse tipo de mãe, se você é uma nora, um genro que tem esse tipo de sogra, compartilhe esse vídeo. Se você, mulher, é esse tipo de mulher, eu quero dizer pra você, em nome de Jesus, que você depende única e exclusivamente do Senhor. O seu filho não é a sua razão de viver. O seu filho não é a sua alegria, o ar que você respira. Dependa emocionalmente e unicamente do Senhor. Exclusivamente do Senhor. Não dependa emocionalmente do seu filho, não dependa emocionalmente do seu marido, de amigos, de ninguém. Dependa do Senhor. É Ele que vai te capacitar dia após dia para vencer. Ele que vai te sustentar nos momentos de dificuldade, de afronta, de tristeza. Pega tudo isso que você sente, toda essa explosão que você deposita no seu filho, que você deposita no seu marido, deposita no Senhor. Deposite no Senhor, em nome de Jesus. Se você é uma mulher amargurada de alma e você encontrou uma pessoa para você depositar emocionalmente toda essa amargura, seja ela o seu filho, seja ela o seu marido, seja livre em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Deposita no Senhor a sua amargura, o seu peso, a sua frustração, as suas decepções, as suas mazelas. Porque você está ferindo o seu filho, você está ferindo a alma do seu filho. E vai gerar enormes consequências para a vida desse indivíduo. Se ele é uma criança, vai gerar consequências na vida adulta. E se ele é um adulto hoje, com vários problemas, a culpa é sua. Porque você foi uma mãe
que depositou no seu filho as suas frustrações. Para de querer impor no seu filho que ele vai ser X coisa, porque foi o teu sonho. Você sempre sonhou em ser modelo, porque você sempre sonhou em ser jogador de futebol, porque você sempre sonhou em ser médica. O seu filho é um indivíduo, individual. Além de você, ele não faz parte de você. Ele é um indivíduo que saiu de você. Ele é uma pessoa particular. Ele tem suas próprias vontades. Ele tem as suas particularidades, ele tem seus pensamentos. Ele tem os seus próprios sonhos, suas próprias metas. Deixa ele correr atrás do que ele sonha, do que ele almeja, do que ele projeta para a vida dele. Para de querer achar que você sabe o que é melhor para o seu filho. Você sabe o que é melhor para sua vida. E o melhor para sua vida é depender emocionalmente do Senhor. Lançar sobre o Senhor tudo isso. Deixar o Senhor cuidar e tratar de você. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho neste dia para sua vida. Se você gostou do conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço a sua gentileza para compartilhar com mulheres, com pais, pode ser pai também, homem, que você sabe que tem esse tipo de atitude. Se você conhece uma tia, um amigo, uma vizinha, compartilha no grupo da igreja, compartilha com a sua mãe, com a sua sogra. E a palavra de Deus, ela precisa ser compartilhada. Que sejamos discípulos, né, da palavra de Deus. Eu peço a gentileza também para curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e ativar as notificações, porque eu tô sempre aqui postando vídeo novo. Espero que você tenha gostado e espero que esse vídeo entre, que essas palavras entrem no teu coração e que gerem em você uma decisão, uma mudança de rota. Que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra. E quem é a palavra? O próprio Deus. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.